Olá pessoal, bem-vindo ao KabalaCast. E se você está assistindo no YouTube, se inscreve no meu canal e clica no sininho para receber as notificações quando a gente lançar novos vídeos. Assim a gente vai sempre estar alertando você de quando a gente lançar novo conteúdo. Então hoje eu quero falar no KabalaCast sobre a energia dessa semana. E o primeiro assunto que eu queria falar tem a ver com o que eu já falei no assunto da semana passada. Quem ouviu a semana passada, o tema foi o poder corrompe. E a gente falou sobre como a gente tem essa dificuldade realmente faz parte da natureza humana, de ter essa busca pelo poder e essa ambição do poder, e que a pessoa chega numa posição de status, de poder, e ela não quer largar o osso, ela fica dominada por aquilo. E a gente discutiu isso no vídeo da semana passada. Se você não se lembra, reveja. Se você não viu, procura um vídeo anterior e veja. Mas na energia da semana, a gente volta ao mesmo assunto. Eu até fiquei pensando que uma das lições é como as pessoas não aprendem, né? Às vezes o problema se repete na vida de alguém e a pessoa não entende que ela que precisa mudar alguma coisa. Ela acha que aquilo é falta de sorte, ela acha que aquilo é acaso. Cabala ensina, não existe acaso. A vida é um grande aprendizado e tudo que acontece na nossa vida vem para nos ajudar a aprender, a evoluir. E na história dessa semana... Porque na história da semana passada, quem ouviu, a Kabbalah, como você sabe, baseada na Torá. Mas a Kabbalah e o Zohar nos ensinam que a Torá, as histórias da Torá, são só a vestimenta do ensinamento. Como o meu mestre Rav Berg falava, é só a caixa. Você lê a Bíblia, aquilo é só a caixa. Mas o presente verdadeiro está dentro da caixa. Você tem que abrir a caixa e ver o presente que está ali dentro. E o estudo da Kabbalah é exatamente isso, é ver o que está por trás das histórias da Torá, por trás das histórias bíblicas, qual é o verdadeiro ensinamento que a gente pode aplicar na nossa vida. E na semana passada foi o assunto dos 12 espiões, na verdade de 10 espiões, que por ter o desejo de manter o poder, se manterem na posição de liderança que eles estavam, eles voltaram falando mal da terra prometida, da terra de Israel, e criaram uma choradeira e uma reclamação, e acabou criando uma negatividade muito, muito grande, que toda aquela geração foi condenada a morrer no deserto, e só a geração seguinte foi quem pôde entrar na terra prometida, na terra de Israel. E então, como aconteceu esse acontecimento negativo na história da semana passada, os israelitas agora na história dessa semana, estão num lugar de vulnerabilidade. Moisés, que é o líder, perdeu um pouco a sua popularidade. O índice de popularidade de Moisés está mais baixo do que o normal. E um homem chamado Korah, que era primo de Moisés, resolveu criar uma revolta, reuniu 250 homens para criar uma revolta, uma rebelião contra Moisés, aproveitando esse momento de fraqueza. E qual era o argumento de Korah? O que Korah queria? Poder, posição. Ele achava que Moisés, da cabeça dele, da sua própria cabeça, tinha dado os cargos importantes no povo só para os familiares dele. Então Moisés era o líder, era como se fosse o presidente da república, o irmão dele, Arão, era o sumo sacerdote, o filho de Arão, Elazar, era sacerdote também, era Cohen também, e ele achava que os cargos estavam mal distribuídos. Ele não entendia como é que ele, Korah, também não tinha recebido um cargo à sua altura. Ele achava que ele merecia um cargo melhor, ele merecia ser o sumo sacerdote, ou ele merecia, no mínimo, ser o líder da tribo dele, o líder da família dele. Nem isso ele ganhou. Então ele veio desse lugar de busca de poder, de busca de posição, e ele criou uma revolução, uma revolta contra Moisés, e ele conseguiu convencer um grupo de 250 homens importantes a se rebelar contra Moisés. E assim, eu não sei se você conhece o final da história, mas eu vou contar o final da história. Spoiler, é uma história incrível, bíblica, uma história incrível. Korah, no final, foi tragado pela terra. Korah e sua congregação foram tragados pela terra. Moisés falou, vamos ver então com quem que Deus está. E vamos cada um fazer uma oferenda, acender um incenso, e vamos ver quem Deus aceitar a oferenda, vai ficar claro que a escolha é de Deus. Porque, na verdade, não foi Moisés que escolheu dar os cargos para aquelas pessoas. Moisés era um canal do Criador, e Moisés estava simplesmente seguindo as instruções divinas. E na hora que eles fizeram, na manhã seguinte, essa oferenda, acenderam esse incenso, abriu a terra, teve um mini terremoto só embaixo de Korah e dos seus 250 homens, e eles foram tragados pela terra, e Korah perdeu tudo. E está escrito que Korah era muito inteligente, Korah era muito bonito, e Korah era muito rico. Korah era da tribo de Levi, e a tribo de Levi,
os levitas não ligavam para bens materiais, eles nunca tinham essa cobiça pela riqueza, com uma exceção, Córah. E o Zohar nos fala que a vida da pessoa é determinada de acordo com o seu desejo. O que a pessoa quer é isso que ela atrai. O que Córah queria na época do Egito? Dinheiro. Ele queria ficar rico. Nenhum outro Levi queria ficar rico, mas Córah queria. Então ele deu um jeito de trabalhar no palácio do faraó, nos cofres do faraó, e ele descobriu um tesouro escondido que pertencia a Yosef Atzadik, José o Justo, de uma história anterior, sem entrar em detalhes. Ele teve acesso a um tesouro e ele ficou muitíssimo rico. Então Córah era inteligente, era bonito, era rico, mas mesmo assim ele foi tragado pela terra e ele perdeu tudo. Não só ele não conseguiu aquilo que ele queria, que era a posição de liderança, a posição de sacerdote, ele ainda perdeu tudo que ele tinha. Então, dessa história, a gente pode derivar alguns ensinamentos importantes. O primeiro é óbvio, é o mesmo da semana passada, como que o poder corrompe e como que a gente tem que tomar cuidado com esse desejo pelo poder em si. Eu quero mais, eu quero uma posição, eu quero um cargo. Mas para quê? Tem que entender que o cargo não é para eu, porque soa bem se assumo sacerdote, porque dá uma posição que me dá status. Não, é uma grande responsabilidade, isso sim. O sumo sacerdote era Arão, irmão de Moisés. Arão, não é que ele tinha um status, ele ganhou o cargo de sumo sacerdote, viva Arão. Não, era uma tremenda responsabilidade, era um trabalho diário, que tinha que ter uma consciência muito elevada, que tinha que ter amor ao próximo, que tinha que ter amor pelos outros. E Arão chegou lá por um motivo. Está escrito que Arão, Rodef Shalom, ele perseguia a paz. Ele fazia as pazes entre as pessoas. Ele via amigos que estavam brigados, ele ia lá fazer as pazes. Ele via um casal que estava em conflito, ele ia lá ajudar a fazer as pazes. Ele tinha um trabalho de gerar paz entre as pessoas que tornou ele propício para receber o cargo de sumo sacerdote. E não é que ele queria, não é que ele correu atrás desse cargo, o cargo veio para ele, mas era uma tremenda responsabilidade. Então, primeira dica, primeiro ensinamento importante é esse cuidado com esse desejo pelo poder, essa cobiça, essa ganância pelo poder. O segundo ensinamento que eu acho que a gente pode aprender, que todos nós podemos aprender, abrindo a caixa, o que está por trás da história, é tomar cuidado com o julgamento que vem da nossa mente racional. Pela mente racional, pelo intelecto dele, Córah era muito inteligente, Córah chegou à conclusão que ele merecia um cargo de liderança. Afinal, como não? Se não é para ser sumo sacerdote como Arão, pode ser, mas o filho de Arão, Elazar, por que ele é sacerdote e eu não? Até está escrito no Midrash que o Córah viu que pela numerologia, o nome dele, Córah, da 308, tem a mesma numerologia que Elazar, o filho de Arão, que era um sacerdote. Então, nós temos a mesma numerologia. Por que ele tem o cargo de sacerdote e eu não tenho esse cargo? Eu sou só um levita, que é um ajudante dos sacerdotes. Por que eu não tenho o cargo de sacerdote? E tinha um outro primo dele que foi escolhido o líder da família, tipo o presidente da família, e ele achava que ele, por ser o primo mais velho, ele que merecia esse cargo. Mas então, a segunda lição é a gente achar que sabe. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? O Criador está vendo outra coisa, o Criador está vendo a figura completa. A gente acha que sabe, Córah raciocinou muito, pensou muito no pensamento e no raciocínio dele. Ele achava que sabia o que era certo, o que era errado, e que isso não pode estar vindo de Deus, tem que estar vindo da cabeça de Moisés, e é ele que está inventando esses cargos, porque ele raciocinou muito e ele achou mesmo que sabia. Então a gente tem que ter essa humildade de saber que eu não sei nada, e que tudo que eu acho que eu sei, e que tudo que eu estou vendo agora, que eu acho que eu estou julgando com total clareza a situação, eu posso estar vendo tudo errado, eu posso estar julgando tudo errado, e como foi o caso de Córah, ele julgou tudo errado, ele achou que ele realmente ia conseguir esse cargo, ele acabou perdendo tudo, não só não conseguiu o cargo, ainda perdeu tudo. Então, esse é um segundo ensinamento, tomar cuidado com o julgamento que vem da nossa mente racional, do nosso intelecto, que muitas vezes pode estar totalmente errado. E o terceiro assunto, talvez o mais importante, é a questão da inveja. Córah teve inveja. Córah, em vez de estar satisfeito com tudo que ele tinha, riqueza, beleza, inteligência, ele queria o cargo de outra pessoa, ele queria uma coisa que não era para ser dele. Está escrito no Zohar, baseado nessa história de Córah, que a pessoa que deseja e almeja aquilo que não é para ser seu, a pessoa que corre atrás daquilo que não é para ser seu, não só não consegue conquistar aquilo, ainda perde o seu.
Porque a gente aprende isso da história de Cora, que ele quis o cargo de sacerdote, de sumo sacerdote, não só ele não conseguiu, ele ainda perdeu dele, ele morreu, ele foi tragado pela terra, e está dito que toda a fortuna dele foi tragada junto pela terra para ninguém fazer uso, para não trazer benefício para ninguém. O dinheiro dele, toda a fortuna dele toda também foi tragada pela terra. Então, quando a pessoa corre atrás de alguma coisa que não é para ser sua, não só não consegue, quando ainda perde aquilo que é seu. Então, Cora teve inveja, Cora era invejoso, Cora teve inveja dos outros. E de novo, essa história não está aqui para nos ensinar sobre Cora, o invejoso da época bíblica, da época do deserto. Essa história está aqui para nos ensinar para cada um de nós sobre o perigo da inveja, que a inveja vem de um lugar de carência, de um lugar de vazio, e o invejoso, o problema do invejoso é que ele não está vendo tudo de bom que ele tem. Em vez de focar em tudo de bom que ele tem, coisas simples, a boca cheia de dentes, saúde, vida, família, casa para morar, comida na mesa, seja o que for, cada um de nós tem que ver quantas coisas boas nós temos na vida. Na verdade, o tempo inteiro nós estamos rodeados de bênçãos gratuitas que o Criador nos deu e nos dá constantemente e que a gente não fez para merecer. Oxigênio para respirar, pulmão para poder respirar esse oxigênio, sabe? Como eu falo, chocolate e papilas gustativas para sentir o sabor do chocolate, sabe? Tudo isso o Criador nos deu. O que Deus fez? O que você fez para merecer ter olho, ter ouvido, ter papilas gustativas, ter oxigênio para respirar e ter um pulmão que consegue respirar esse oxigênio? Tudo isso são dádivas gratuitas. Então, na verdade, a gente devia estar num constante estado de uau, num constante estado de uau, como Deus é bom comigo. Na verdade, Ele me dá muito mais do que eu fiz para merecer. Mas o que é inveja? A inveja começa quando a pessoa, em vez de ver tudo de bom que ela tem, ela não percebe tudo de bom que ela tem e ela começa a olhar para o outro. Por que ele tem ou não tenho? Por que o gramado do vizinho é mais verde que o meu? Por que a vida do outro é mais fácil que a minha? Por que essa pessoa tem mais posição que eu? Por que essa pessoa ganha mais dinheiro que eu? E muitas vezes a pessoa quer o cargo ou quer a posição, mas não sabe quanto que a pessoa trabalhou para chegar lá. Por exemplo, Arão trabalhou muito para chegar lá. Ele era a pessoa que queria trazer a paz entre as pessoas. A maioria das pessoas não se mete, vê uma briga, não se mete. Arão não, ele ia lá se meter, mas para criar paz, não. Muitas vezes a pessoa, quando se mete, é para criar mais picuinha ainda, para contar mais uma fofoca, botar mais lenha na fogueira. Arão não, ele ia pacificar. Quer dizer, ele investiu muito esforço, sem desejar o cargo, para chegar nesse cargo. Cora achava simplesmente que merecia, então inveja é isso. É a pessoa não ver o seu, não ver tudo de bom que ela tem e querer o do outro. E Zohar leva muito a sério esse assunto da inveja, que inveja é uma das coisas mais destrutivas que existe e que a gente deve se afastar de pessoas invejosas e que através da inveja, do olho gordo, uma pessoa consegue invadir o karma da outra, um jeito que uma pessoa nem estava merecendo passar por um momento de escuridão, mas entrou um invejoso na casa, entrou um invejoso na vida, botou um olho ruim, um olho gordo em cima e cria uma trava, cria um bloqueio mesmo. Então, quanto que a gente deve tomar cuidado com a inveja e se afastar de pessoas invejosas, mas a maior proteção contra a inveja é não sentir inveja. Se você nunca sentir inveja, você está protegido da inveja. Mas convenhamos, nós somos humanos e tem momentos que a gente não está totalmente pleno, não está totalmente satisfeito, e aí a gente vê uma pessoa que está mais, pelo menos do nosso ponto de vista naquele momento, está mais feliz do que nós, está numa melhor posição na vida do que nós, e a gente pode sentir uma pontadinha de dor, que é isso que é inveja. Quando a gente sente dor pelo sucesso do outro, se chama inveja. O que tem que fazer numa hora dessas? Perceber que está acontecendo e na mesma hora mudar a energia, inverter a energia. Pelo seu bem, deseja o bem para a pessoa. Perceba que você está sentindo dor. Por que ela tem, eu não tenho? Por que ele ganhou e eu não ganhei? Percebe o que está acontecendo e deseja o bem. Quero que ele ganhe muito mais. Quero que ela tenha muito mais. Muda a energia. Porque se você se deixa ficar nesse lugar de inveja, você fica vulnerável à inveja e tem o perigo de perder tudo. E tem tudo a ver esse ensinamento cair nessa semana que está começando o mês lunar de Câncer, o mês chamado Tammuz, começou hoje, que é o mês lunar de Câncer, e que é um mês que, de acordo com a Cabala, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um mês de julgamento severo, e que a Shekhinah, que é o aspecto feminino da luz de Deus, que é como se fosse uma camada de ozônio espiritual que protege a nós da força completa da luz. Se a luz do sol chegar com sua força completa na Terra, ela pode ser perigosa, ela pode queimar. Mas a gente precisa da luz do sol, então tem uma camada de ozônio que protege
a Terra da incidência completa da luz do Sol, filtra, e a luz do Sol chega filtrada e a gente consegue lidar sem se queimar. Da mesma forma, a luz do Criador, se ela vier para o receptor com sua força total, o receptor se queima, o receptor não aguenta lidar. Então existe uma Shekhinah, uma camada de ozônio espiritual que nos protege. Mas tem 3 meses do ano que, segundo o Zohar, a Shekhinah está desativada, essa proteção espiritual está desativada, que são Tammuz, o mês do lar de Câncer, Av, o mês seguinte de Leão, e Tevet, que é o mês de Capricórnio. Durante esses 3 meses está sem filtro. Então entra muita luz, e a gente precisa dessa luz, mas tem o perigo de se queimar. E como que tem o perigo de se queimar? Cair numa carência, cair num lugar de carência, de ver o que está me faltando, em vez de ver tudo que eu tenho, ver o que está me faltando, que pode levar a inveja ou que pode levar a tristeza, e é perigoso nesse mês cair na tristeza. A tristeza esse mês leva a um desequilíbrio espiritual que pode até causar doenças, então tem que tomar muito cuidado com tristeza, muito cuidado com raiva, muito cuidado com descontrole emocional, porque é um mês que tem uma tendência natural ao descontrole emocional, então é um mês que a gente tem que exercitar o autocontrole e não se permitir ser dominado pelas emoções negativas, principalmente pela tristeza e pela raiva, e qualquer emoção negativa vem de um lugar de vazio, que é o mesmo lugar de onde vem a inveja. De novo, o invejoso, em vez de ver tudo de bom que ele tem, ele vê o que está faltando. Então se esforce esse mês para não cair nessa consciência de falta, nessa consciência de carência, se esforça para viver numa consciência de abundância, de entender o quanto você é abençoado e o quanto o tempo inteiro você está rodeado de luz e de bênçãos. Então quero desejar a todos nós um ótimo mês, um Rodesh Tov, um mês iluminado e uma ótima semana. Até a próxima, pessoal.